dia, bom dia, bom dia. Bora. Quinta-feira, 29 de agosto. Cá estamos nós, né? Para mais uma leitura de provérbios. Para mais um dia, para que possamos nos tornar um pouquinho mais sábios. Neste dia 29, gente, ele está falando estavam em épocas muito difíceis, né? De muita opressão. E aí ele fala da importância de ter um rei sábio, um rei que julga com equidade. A esperança, né? Que quando se multiplicam os ímpios, se multiplicam as crises, mas que sempre quando há época de crise, há esperança. E quando há esperança, fica acesa, né? Nem que seja pequenininha, a chama da fé. E a outra coisa que ele fala é que, mais uma vez, a sabedoria chama ao discernimento. Ao discernimento e à vida organizada, né? E ele deixa uma coisa aqui muito interessante. Não importa que não haja profetas, não importa que não haja quem instrua o povo. As leis de Deus estão aí. Ele já nos mostrou os ensinamentos, ele nos deixou as suas leis. E a partir daí, a gente tem que respeitar, né? Respeitar uns aos outros, ter respeito por nós mesmos. E que toda época de crise ajuda que a gente se mantenha firme e que a gente seja resiliente. Mas que acima de tudo a gente obedeça às leis. Se a gente seguir os ensinamentos, embora não tenha ninguém para instruir, a gente está no caminho certo. Então bora lá ver o que mais que ele tem para falar pra gente. Um homem que, apesar das admoestações, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. Gente, quem ainda assim, no meio das correções, no meio de dicas, de conselhos, ele se obstina e segue o caminho contrário, ele vai ser arruinado. Mais dia, menos dia. Isso é fato. Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governa um ímpio, o povo geme. Isso a gente já sabe, né? Se quem está no governo é uma pessoa que olha pela minoria, que olha pela necessidade do povo, que trata de fazer uma coisa justa, reta, todo mundo como se fala, tira proveito. Agora, quando é uma pessoa que não sabe lidar com o dinheiro, uma pessoa que não é inteligente, uma pessoa que não tá nem aí para as necessidades das minorias, aí, pior de tudo, né, gente? Tem muita gente que finge que está preocupada com a necessidade da minoria, ilude aquela minoria, e aí o povo geme. Quem ama a sabedoria alegra seu pai. O que frequenta as prostitutas dissipa sua fortuna. Gente, quem ama a sabedoria alegra seu pai. Porque quem ouve os conselhos, quem aceita,
né, as correções, ele vai se tornando, pouco a pouco, uma pessoa mais sábia, uma pessoa capaz de discernir, uma pessoa capaz de seguir pelos caminhos que levam à retidão, pelos caminhos que levam à vida. Agora, quem perde tempo, quem investe tempo com prostitutas, com coisas que não são lícitas, dissipa sua fortuna. É pela justiça que um rei firma seus pés, mas aquele que sobrecarrega com muitos impostos o arruína. O homem que adula seu próximo estende redes aos seus pés. No delito do ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. Quando ele fala aqui, de adulação, né? É por isso que eu gosto de pessoas que estão próximas a mim e que falam a verdade. E que se precisar de corrigir, corrige. E que se precisar falar que tá errado, fala que tá errado. Do que ficar puxando o saco. Só que, ao mesmo tempo, tem gente que não gosta e não sabe lidar com esses negócios de correção. E prefere os puxa-saco. Gente, quando você tem alguém que te adula, que puxa saco, me conta uma coisa. Você cresce como? Como que você desenvolve do lado de uma pessoa dessa? Que tudo que você faz é sensacional. Que tudo que você faz está ótimo. Quando nós já estamos carecas de saber que cada dia, nós aprendemos e nos desenvolvemos mais. Ninguém nasce sabendo. A gente demora mais ou menos 1 ano para caminhar. O ser humano é totalmente dependente. Dependente principalmente uns dos outros. Então nós dependemos de pessoas para ir nos dando esse embasamento. Se você só tem ao seu lado gente que te adula, essas pessoas não estão comprometidas com o seu desenvolvimento. Sinto te informar. Simples assim. No deleito... Não, a gente já leu essa. O justo conhece a causa dos pobres. O ímpio a ignora. Os escarnecedores ateiam fogo na cidade, mas os sábios acalmam o furor. Ou seja, tem gente que não tá nem aí e coloca fogo no parquinho, né? Mas os sábios acalmam a confusão, né? Cessam a contenda. Discute com o sábio, com o tolo, que ele se zangue ou que ele se ria, não terá paz. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os homens retos tomam cuidado com a sua vida. Quem é reto, quem é prudente, presta atenção, né, gente? Não dialoga com o inimigo. Não dialoga com o inimigo, presta atenção, foge do perigo. Quando Eva caiu, quando Eva comeu o fruto proibido, por que aconteceu isso? Porque ela dialogou com a serpente. Ela não podia ter feito aquilo. Então toma cuidado, às vezes na sua vida você está caindo exatamente por estar dialogando com o inimigo. Nós não somos páreos para isso, porque nós somos seres humanos. Nós somos sim imagem e semelhança de Deus, mas nós somos criaturas. E se você fica dialogando com o inimigo achando que você tem domínio próprio, que você não vai cair, cuidado. Cuidado, porque a tentação é grande. Quando o soberano presta atenção às mentiras, todos os seus servidores tornam-se maus. O pobre e o opressor se encontram. É o Senhor que ilumina os olhos de cada um. Ou seja, Deus dá a chuva e dá o sol a todos, né? Mas Ele é quem mostra quem é bom, quem é ruim. Ele que pesa, né, gente?
cada um, Ele que pesa cada atitude. Tudo depende do Senhor. Um rei que julga com equidade os humildes terá seu trono firmado para sempre. Julgar com equidade não só os humildes, né, gente? Qualquer coisa. Quando as coisas são equiparadas, quando as coisas são justas, não tem jeito de dar errado. Vara e correção dão a sabedoria. Menino abandonado à sua vontade se torna a vergonha de sua mãe. Esse 15 que é pesado, hein? Menino abandonado à sua vontade se torna a vergonha de sua mãe. Gente, nós estamos numa geração em que muitos pais têm medo de corrigir e de orientar seus filhos. Estão totalmente despreparados. E nós estamos criando uma sociedade totalmente disfuncional. Justamente porque a gente não está sabendo corrigir e não está sabendo ensinar. A gente não está sabendo fazer com que eles amem ser corrigidos e ser ensinados e ser treinados. E isso está gerando uma insegurança absurda, porque quando vai chegando um momento de eles serem soltos no mundo, eles não sabem o que fazer, eles não têm casca, eles não sabem lidar com frustração. Então olha que loucura, por um lado a gente não corrige, não chama atenção, porque a gente fica com medo de magoar, a gente fica com medo de errar, a gente fica com medo de eles não saberem aceitar. E por outro lado, o efeito que isso está gerando é algo muito pior. Então vamos prestar atenção nisso. Se coloca na presença do Senhor, converse com seus filhos, procure saber como foi o dia deles. Quando você tiver que fazer uma correção, explica para ele a importância, por que você está fazendo aquilo, por que você está batendo naquela tecla, qual a importância dele observar. Seja transparente, determine regras claras. Ah, Renata, mas não foi assim que eu fui criado, minha mãe fez tudo de qualquer jeito e agora eu só faço. Não replica. É tão fácil você ver que, você não gostou daquele jeito que a sua mãe fez, por que você está replicando a mesma coisa? Às vezes você passa por situações que você não teve a instrução e você consegue ter um senso de discernimento de virar e falar assim, gostaria de ter tido, gostaria de ter sido treinado neste tema. Então, para de agir um pouco no automático e seja mais intencional, principalmente no que rege a criação dos filhos. Porque a sociedade está muito complicada e os adolescentes estão sofrendo, as crianças estão sofrendo e, consequentemente, os adultos também sofrem. Porque a gente faz as coisas, a gente cria, a gente treina para o melhor deles. Quando você está deixando de fazer isso, você acha que você está cuidando. Não. O efeito que isso está gerando é muito pior. Então vamos prestar atenção nisso. E aí de novo ele fala, olha, corrige teu filho e ele te dará repouso e será as delícias de sua vida. Por falta de visão, um povo vive sem freios, ditoso que observa a instrução. Então ele fala de novo, menino abandonado à sua vontade é vergonha, e ele fala, corrige teu filho e ele te dará repouso e será a delícia da sua vida. Não tenha medo, gente, não tenha medo de corrigir e de treinar o seu filho. Seja incansável nessa tarefa. Quando se multiplicam os ímpios, multiplica-se o crime.
mas os justos contemplarão a sua queda. A vida é feita de ciclos, né, gente? Então a gente nunca vai viver só no ruim. Então tem ciclos. E chega um momento que a gente vê e contempla justamente a queda daquele que é ímpio. Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a elas. Exemplo, né, gente? Ensinamento. Viste um homem precipitado no falar, não há esperança, há mais esperança num tolo do que nele. Tem gente que nem tem 2 etapas, né, o ouvir. Na verdade, acho que são 3 ou 4. Tem gente que às vezes nem ouve direito e já precipita em dar a sua opinião. E quem é precipitado no falar tem mais esperança no tolo do que nessa pessoa. Porque muitas vezes você não entendeu aquilo que você ouviu, está expressando uma opinião totalmente equivocada. E só que acontece? A partir do momento que você já falou, você é escravo daquilo que você já falou. É isso que ele está chamando a atenção. Um escravo mimado, desde sua juventude, acaba por se tornar desobediente. Olha isso. Quem é mimado é desobediente. Por quê? Porque ele vai ficar todo o tempo olhando a sua própria vontade. Ele não vai prestar atenção no que o outro quer. Um homem irascível excita contendas. O colérico acumula as faltas. Quem é irascível sempre coloca gravetinho na fogueira, né? Adora ver o circo pegar fogo. Toma cuidado com esse tipo de pessoa. O orgulho de um homem leva à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Gente, quem é humilde? Quem se coloca na presença, quem ouve e discerne sobre aquilo, ele sempre obtém a glória, porque ele se torna cada vez mais sábio. Que ele tem condição de aprender com cada situação, com cada conselho, com cada instrução. Agora, se você não tem humildade para ouvir, como que você aprende? Me conta. Não tem jeito, né? Quem partilha com o ladrão odeia a si mesmo. Ouve a maldição e nada denuncia. Tem gente que não se posiciona. Muito sofrendo, as coisas acontecendo e a pessoa não se posiciona. Fica caladinho. Tem coisas, gente, que Deus permite que você veja para você tomar providência. O temor dos homens prepara um laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. A nossa confiança está no Senhor, né? Que fez o céu e a terra. Muitos buscam o favor de um príncipe, mas é do Senhor que cada homem alcança a justiça. O homem iníquo é abandonado pelos justos, o ímpio abomina aquele que anda pelo caminho certo. Quem é ímpio não adianta, né? Não gosta. Quem anda no caminho certo todo o tempo está ofendendo ou acusando as pessoas que não andam pelo caminho de vida, pelo caminho justo. Como elas não conseguem, têm dificuldade de andar por esse caminho, elas simplesmente se ofendem. E a todo tempo está sendo abominado. Você sempre vai encontrar ele falando uma coisinha, ele discordando. Por quê?
porque o caminho é pesado para ele, porque ele não consegue seguir por aquele caminho. Então ele precisa de ir lá e falar mal, ele precisa de ir lá e abominar e declarar que aquilo está errado. Só que não caia nessa. Siga firme no propósito, firme no caminho que leva à justiça. Viu? Esse foi o capítulo 29. Comenta, compartilha, divulga isso, né? Transborda isso na vida de outras pessoas, lê ele completo, faça uma oração, né, em cima do versículo que mais faz sentido para você, declara na sua vida. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe e tenha uma linda e abençoada quinta-feira. Fiquem com Deus.